estão ligados, boa! Vamos agora chegando para o palco, que vai ser o nosso último conteúdo do dia. Aqui tem o encerramento no palco principal, mas amanhã esse palco aqui ainda vai ter mais conteúdo, tá bom? E hoje, para encerrar nossa noite de hoje, com chave de ouro, vamos conhecer como que funciona uma startup na prática. E conhecer o case de uma startup amapaense que criou uma startup de logística na Amazônia. Vamos saber agora o case da startup Navegan. Da transição energética. Porque quando a gente direciona energia para do Amazonas. Desculpa, do Amazonas. Me perdoe. Vamos conhecer uma casa de startup Manauara, do Amazonas. É de Manaus também, se não for de Manaus. A de Manaus, tá Manauara. Manauara, você sabe que de Amazonas, o case da startup Navegan. E quem vai conversar com a gente agora é o Hélio Souza. Uma salva de palmas. Obrigado, gente. Que é isso? Que é isso, cara? Que é isso? Brincadeira. Eu quero ver vocês aqui, ó. Quero ver vocês aqui. Beleza. Obrigado. Olha só, rapaz, só raridades aqui. Só vê as raridades aqui. Então, gente, eu vim falar da minha empresa, né? E como é que a gente chegou nesse ponto que a gente está hoje. Só que assim, eu tô nervoso, cara. Tá? Eu queria uma ajuda de vocês, tá? Quando eu ficar aqui meio parado aqui e falar assim, dan, vocês repetem dan também, tá bom? Pode ser? Pode ser ou não? Então vamos testar esse negócio aqui. Eu tô falando aqui, inclusive eu tenho que começar aqui, na verdade. Tá bom, tá interessante. Porque aí fica um negócio legal, vocês interagem e eu consigo fingir que eu não tô nervoso, tá bom? Mas sim, gente, eu vim falar um pouquinho de startup na prática, né? Como é que a gente criou? Como é que a gente criou a Navegan? Como é que a gente chegou no ponto que a gente está hoje? Né? Teve gente aqui que acompanhou a gente desde o início, lá, desde os primórdios, entendeu? Mas assim, naquele momento lá atrás a gente não sabia o quanto a gente chegaria aqui agora. Não teria como mensurar ou como medir. Mas a gente fez algumas boas práticas de lá para cá. Eu vou falar disso um pouquinho no final, tá? Eu vou acabar falando um pouquinho do histórico da Navegan. Outra coisa, eu queria que vocês fizessem perguntas. Podem perguntar. Eu tenho meia hora aqui, tá? Mas podem perguntar aí, eu vou responder de maneira rápida ou não sei. Então a gente vai responder. Mas eu queria que vocês interagissem. Além do beleza. Então vamos lá. A Navegan ela começou lá atrás pensando em soluções para hidrovias, pensando em solução para fluvial. Né? Tanto que era só etiquetagem, era só exatamente a parte de venda de passagens. Né? E na verdade a gente acabou se tornando um pouquinho mais do que isso. Né? Porque dentro de uma embarcação não vai exatamente só ticket, não tem só passagem, você tem cargas. Né? Então a Navegan naturalmente, eu falo isso porque a gente acabou se tornando uma solução de mobilidade. E hoje a gente não faz só a parte fluvial, a gente faz hoje a integração entre modais. O modal urbano, rodoviário, fluvial e aéreo também. Isso aqui é um pouco de onde a gente vive, tá? É gigantesco. A Amazônia é gigantesca. E assim, são 17 milhões de habitantes, 7 milhões de quilômetros quadrados no Brasil. Detalhe, mais ou menos 50% do Brasil é a Amazônia, tá bom? A economia a economia percorre os rios da região, tá? A gente acaba percorrendo os rios nesse sentido. Né? A economia toda, desde os primórdios da Amazônia como um todo, percorre os rios da região. As nossas estradas aqui principais são os rios, né? que na verdade é o modal mais barato que existe. Se for comparar com o rodoviário, com estradas, com o terrestre, o aéreo e o fluvial, ou o hidroviário é um dos mais baratos. Mas vamos lá. A gente faz logística na Amazônia dessa forma, que eu trouxe um exemplo para ver como é que a gente faz logística na Amazônia. Tá? A gente faz logística na Amazônia dessa forma assim, ó. Isso é um caso real de comunidades ribeirinhas, tá? A gente faz dessa forma aqui, ó. Que foi? Um pouco perigoso? Totalmente perigoso isso aqui. Na verdade, a gente não faz isso, tá? A Navegan não faz isso, tá? Nós não fazemos isso. Mas assim, eu quero falar isso aqui porque assim, ó... Não, opa, deixa eu voltar. Na verdade, as soluções na Amazônia já existem. A gente, querendo ou não, já soluciona a parte de logística dentro da Amazônia. Entendeu? De maneiras arriscadas, de certa forma. Entendeu? Mas assim, tem muita comunidade aí ribeirinha que está ralando e fazendo as coisas da melhor maneira possível. Só que às vezes a melhor maneira possível é ruim, tá? É muito ruim.
Assim, ó. Perfeito, obrigado. Eu não ouvi direito, peraí. Obrigado. Mas assim, ó. As melhores cidades mapeadas como cidades inteligentes no requisito mobilidade. As principais cidades nesse requisito são no Pará, tá? E detalhe, a gente tem ali Acará, no Pará, tá? Isso como uma cidade de 50 a 100 mil habitantes, né? E assim, a melhor capital do norte, nesse requisito mobilidade, no ranking de cidades inteligentes, né? É Belém, que está em 100º, tá? Ou seja, a gente tem muita coisa para fazer aí ainda, tá? É algo que a gente tem que começar a melhorar muito aí. E assim, para quem é startup sabe que quando um problema existe oportunidade. E a Navegam foi em cima dessas oportunidades, tá? Eu costumo falar que se a gente soubesse... Eu vou fazer uma pergunta. Me fala em qual é o lugar mais difícil para se fazer logística no Brasil. Na Amazônia. Aonde? Na Amazônia, cuidado, te conheço. Na Amazônia, perfeito. Mas assim, fazer logística na Amazônia é algo realmente muito difícil, né? E assim, tu não tem estradas. Se tiver que fazer estrada, tu vai ter que desmatar, né? E quais são as coisas naturais que a gente tem aqui para poder usar como transporte? Os rios. Os rios são nossas estradas, tá? Detalhe, a gente vem passando aí por outras coisas que acabam dificultando cada vez mais ainda o que a gente faz, tá? Então a Navegam vem aí há um tempo batalhando com esse cenário, né, que está realmente muito crítico. Você vê aí, a gente está com a terceira pior vazante que já existiu em toda a história da Amazônia, tá? Desde quando começou a ser... Qual é o meu tempo, por favor, que eu falo pra caramba? Eu queria só saber quanto tempo tem. 1 hora eu tenho meia hora só. Mas assim, ó, entre a primeira e o segundo lugar, tu tem ali 13,64, 63, né? Isso lá na década de 60 ali, ó, né? 64 e 2010. A gente já começou a ver um pouquinho mais da coisa piorar, né? E agora, isso foi medido no dia 13 agora, 13 de outubro, ontem, né? Hoje é 14, foi ontem. E assim, tá 13,91. Só que a gente teve uma chuva agora essa madrugada que ajudou a melhorar. Né? Então eu espero que comece a subir. A gente tem notícias que lá no início da cabeceira do rio já está começando a encher. Então vamos lá, vamos esperar que isso melhore, tá? Mas isso dificulta muito a logística dentro da Amazônia, tá? Pergunta, vai lá. Peraí, para achar todo mundo aqui. Tá, eu quero saber, nesse cenário, o que vocês fazem para conseguir fazer as entregas que vocês têm para fazer? É mais difícil fazer, muito mais difícil fazer nesse negócio. O que a gente faz nesse negócio aí? A gente continua, o que a gente tem muito, Agnes, que eu te conheço faz tempo, é a parte de, sabe, de conexão, né? O ribeirinho, ele sabe quando está secando, só que assim, secas nessa proporção não tem, entendeu? Então tá um negócio ímpar pra gente também, tá? Não é algo fácil, nossa, a gente tem, mas a gente tem conexões no meio do interior do Amazonas aí que ajudam a gente. E detalhe, a gente faz integração entre modais. Né? Então a gente consegue integrar o modal urbano rodoviário, tá? Com o fluvial e o aéreo. Então dependendo disso a gente pode fazer. Agora, claro, os preços elevam, tem toda uma outra dificuldade existente aqui. Tá bom? Não sei se respondi, se não respondi, tá? Perfeito. E assim, a gente vem aí ó, da maior cheia em 2021, que ultrapassou os 30 metros. Né? Ou seja, a gente tem esses absurdos na Amazônia. E com esse momento de crise que sabe, o tempo mudando, o clima, carbono no ar, esse tipo de coisa, isso vem mudando muito. Na verdade, a nossa realidade é muito isso aqui, ó. Isso acho que vai muito do que você comentou agora. É exatamente isso aqui, ó. A logística é feita dessa forma dentro da Amazônia, tá? As comunidades se ajudam para pegar isso, colocar isso dentro de uma embarcação, no caso as canoas aí, para levar para um porto um pouco maior, para chegar no braço de rio maior, para poder chegar para distribuir para as capitais e cidades, tá? É muito isso. Então é exatamente isso aqui, ó. Então vale muito isso e o Amazônia dele ele se ajuda muito. Isso é bem legal, isso. Você vê, isso é algo muito comum do amazonense, tá? Vou passar, posso passar? Como é que dá meu tempo? 20? Nossa senhora, não tem 1 hora. Eu falo, isso aqui é meu pitch mínimo da Navegam. Tá? O que a Navegam é? A Navegam ela é uma Latam, uma Gol, uma Azul, tá? Que trabalha com passageiros e cargas. A gente vem fazendo isso hoje, integrando modais. Considera a gente um Uber, que a gente tem mais de 100 embarcações e não é dono de nenhuma. Então considera a gente isso.
Tá? Isso é bem legal. Isso em 4 estados, tá, gente? Com embarcação e um a mais, que é Roraima, com parte logística somente, sem fluvial. Então a gente está dessa ponta aí até a outra, nos principais, onde está a economia, na verdade, né? De uma ponta de Itabatinga até Belém, no Pará, ali, Amapá também está, e o braço do Madeira aqui, tá? E a parte logística em todas essas aí que eu tinha comentado. A gente vem, opa, por favor. É a última. Posso ficar? Posso? Eu tenho essa permissão? 10 minutinhos a mais, ganhamos. Gente, obrigado, valeu, 10 minutinhos a mais, muito obrigado. Então não vou correr, tá bom? Não vou correr. Mas assim, ó, a Navegando começou ali, ó, dentro do modal fluvial, dentro do modal do fluvial ali, né? E assim, as soluções dentro do modal fluvial praticamente não existem. Elas praticamente não estão aí, não existiam. Tá? Tu tem ali a Embarcar, a Macamazon, que se caracterizavam muito mais como agência do que como uma navegante. Tá? E assim, os outros modais, o aéreo, o marítimo, o próprio urbano e o rodoviário já estavam bem definidos, existem soluções. Tá? E a Navegando acabou entrando nisso, exatamente pelo fluvial, e hoje a gente faz exatamente o rodoviário, o fluvial, o urbano e o aéreo. O marítimo ainda não, tá? Mas a gente não pegou ainda. Como? Com certeza. Tem uma grande, nosso litoral é gigantesco aí. Entendeu? As soluções que cabem para lá, cabem sim. Entendeu? As soluções cabem. Assim, ó, para começar uma ideia, uma startup, alguma coisa nesse sentido, precisa sair de uma dor. Você sabe o que é uma dor? O que é uma dor? É o quê? É uma... Vai além da minha força, é uma dor. Pô, perfeito. É uma necessidade... Quem mais? Alguém mais? Não? É uma necessidade, tá? Geralmente é uma necessidade. É o que o mercado está precisando, tá? E, geralmente tu parte daí para montar uma empresa, né? Em cima de uma dor, em cima de uma necessidade, tu monta um negócio. Porque assim, as pessoas necessitam daquilo, tá? É diferente de tu, sei lá, eu quero montar alguma coisa e vou... eu acho que isso aqui vai dar certo, vou montar isso aqui e vou jogar para o mercado. Existe uma possibilidade boa disso não dar certo. Ou também não. Entendeu? Existe uma possibilidade muito grande nesse sentido. E assim, é muito mais fácil tu validar isso no mercado, verificar isso, dar uma olhada no mercado, do que exatamente você, sabe, montar a tua ideia, pensar na tua cadeira aqui da tua casa e colocar isso pro real, a ver se não dá certo. Mas se tu vai no mercado e dá uma olhada nas necessidades, é a melhor ideia que você pode ter. Não estou falando que a tua ideia dentro da tua casa pode não dar certo. Ela pode dar certo sim, tá? Pode ser uma eureka. Ninguém nunca fez na vida, você vai lá e faz. Beleza, pode dar certo. Mas atendendo dores do mercado você consegue mais, tá? A Navegando, ela começou, eu falo que geralmente as startups pivotam, né? Sabe o que é pivotar aqui, vocês? Sabe o que é pivotar? Sabe o pica-pau ali? Para quem não sabe. Sabe o pica-pau ali, quando ele está exatamente ali no trilho do trem preso e o trem está vindo? Aí na última hora, ou ele vai lá, ele bate com alguma coisa e bate num pivô, o trem não muda de direção? O trem pega a direção e muda. Exatamente pivotar é isso. Tu tá num caminho aqui, e isso no último momento tu pega e muda. Tá? Tu assume um outro mercado, uma outra parcela de mercado, ou um outro produto para esse mercado. Tá? Então é muito isso. Mas a Navegando, ela não pivotou. Nós não pivotamos. Nós acabamos colocando mais... Assim, colocando mais... Perfeito, obrigado. A gente acabou colocando mais coisas dentro da Navegando, tá? A gente acabou montando um ecossistema dentro da Navegando, não é? E assim, a gente começou com a primeira dor que a gente atendeu, o que era? Era o dono da embarcação, que a gente chama de... Caramba, esqueci o nome. Assim, o armador, precisava falar desse nome. O armador exatamente é o dono da embarcação, né? Então, a gente começou trabalhando para esses camaradas, né? O que precisava saber? Ele precisava de uma listagem de pessoas para exatamente mandar para a capitania dos portos para poder sair, né? Para poder sair o barco, senão a embarcação não sai do porto. Então, a gente começou com essa dor. Só que assim, tu começa a olhar uma embarcação como essa aqui, não vai dar para ver, pode estar ruim. Mas assim, você começa a olhar uma embarcação como essa aqui, você percebe que tem muito mais coisas a serem digitalizadas. Então a Navegando começou a digitalizar exatamente ponto a ponto de uma embarcação. Então a gente começou ali, como eu falei, com o armador, com o dono da embarcação, aquela primeira dor ali, o número 1, né? Partiu para o número 2, o que era o número 2? Naturalmente a gente partiu para os passageiros. Então a gente ofereceu para o passageiro uma nova forma de pagamento, ele conseguia parcelar e não precisava exatamente só sair da casa dele e ir para o porto para poder comprar. Então ele ganhou outras formas de pagamento. Tá?
A terceira ali, exatamente, é hoje onde a Navegan realmente ganha dinheiro. A gente ganha dinheiro com carga, a gente considera a gente uma logtech, uma empresa de logística, né, com tecnologia logística. E assim, a gente foi para carga ali, né? E na verdade, dentro de uma embarcação, o que se ganha mais dinheiro, como eu falei, a economia da região ela roda dentro dos rios. E quem leva isso são as embarcações. Então, o dinheiro realmente está com as cargas, com leve e trás de cargas dentro dos rios. Né? Existe um quarto dado que a Navegan acaba ajudando, porque assim, um barco, o nosso sistema acaba sendo um sistema de coleta de informação. Então a gente acaba sabendo exatamente quantas pessoas se locomoveram para tal estado, em que período que estava. Então a gente tem esses dados dentro. Quantas embarcações existem e levando isso para nós. Claro, das embarcações que estão com a gente. Mas dá para se fazer uma premissa e saber exatamente aquilo que existe dentro da Amazônia. Tá? E assim, a gente acaba oferecendo esses dados hoje, né, que é o quarto ali. E o quinto, exatamente, é o mapeamento de cadeias produtivas, né? A ausência, a gente trabalhando em cima da ausência desse mapeamento, tá? Tem um adendo aqui que é isso aqui, ó, caramba. Não, vou falar isso aqui primeiro. Assim, ó, pro número 1 lá, é o nosso sistema, né? É o armador sem controle de passageiros e cargas, a gente ganha uma mensalidade em cima. A do 2 lá, o e-commerce, é a do acesso à compra de passagens, a gente tem um percentual nas vendas de passagem para isso. Existe uma forma de gerenciamento logístico no terceiro lá, que é o ecossistema de logística, que a gente acabou montando, para o 3 lá. A gente ganha um percentual em cima a Navegan ganha um percentual, o colaborador também ganha em cima disso. O quarto, a gente não monetiza em cima disso, mas a gente oferece dados hoje para o governo do estado, ANTAC, coisas do gênero hoje, órgãos do governo. E esse aqui é o sistema de monitoramento de cadeias produtivas, né? Está em MVP ainda, tá? A gente pretende ainda ganhar dinheiro com a Navegan ajudando isso, fazendo a parte logística também e o mapeamento dessas comunidades. Mas o que é isso aqui? Imagina que o camarada, o produtor de açaí, ele está lá no interiorzinho lá dele e ele precisa vender, sei lá, para uma fábrica de picolé em Manaus. Tá? Vou colocar aqui que está mais curto. Então o que a gente faz exatamente? A gente exatamente pega essa informação toda e concentra com a gente, né? Porque a parte logística, a gente tem a parte logística, né? A gente acabou adquirindo hoje a Unisafra. A Unisafra era a feira virtual, né? Existia uma feira virtual que você conseguia comprar em casa. E tem exatamente o mapeamento dessas comunidades. Então a gente acabou adquirindo a Unisafra para exatamente ajudar nesse sentido, tá? E detalhe, isso aqui foi um projeto que foi... eu tenho orgulho disso, tá, gente? Foi premiado em MIT e Harvard lá, tá? Dentro da Brasil Conference, tá? Na Hack Brasil. Um pequeno detalhe aqui. Pô, realmente merece palma. Realmente. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu tenho muito orgulho disso aqui. Capaz Maria. Obrigado. E assim, cara, foram 270 empresas selecionadas do Brasil inteiro, tá? Do Brasil inteiro, 270 empresas selecionadas. Valeu. Foram 30 empresas que pegaram, a gente teve mentoria com o pessoal do MIT e Harvard lá. Tá? Bem interessante isso, assim. E assim, realmente é uma cabeça diferente do que a gente realmente costuma pensar, tá? Se vocês puderem ter a oportunidade de fazer isso, de conectarem, por favor, se conectem com essa galera. Eu vou até passar aqui daqui a pouquinho. Aliás, acho que eu não coloquei aqui o link. Mas assim, tá aberto daqui a pouquinho. Eu posso mandar isso, depois eu vou passar meu LinkedIn aqui, eu vou colocar lá exatamente da Hack Brasil, como é que você faz para se inscrever e tudo mais lá, tá? Tô no comercial aqui da Hack Brasil. Mas assim, ó, foram 30 empresas, tá, selecionadas para mentoria. Dentro dessas 35 foram selecionadas para ir para Boston, tá? Então a Navegan foi uma das que foi selecionada para ir para Boston, né? Das 5 selecionadas, detalhe, a gente tirou em segundo lugar ainda. Eu falo, caramba, ficamos em segundo lugar nesse negócio assim. É meio surreal a coisa. Eu falo que as coisas acontecem comigo e meio que a ficha não cai, tá? Vai cair depois ainda. Essa aqui ainda não caiu ainda, tá bom? Não caiu ainda essa ficha aqui, né? Mas aqui a gente recebeu a premiação, o Luciano Huck estava lá, eu entreguei esse pin aqui da Navegan, entreguei para o Luciano Huck lá. Você não me retornou, meu Rufus, não me retornou, mas está valendo. Isso aqui é um pouco do histórico do trajeto da Navegando que a gente vem fazendo aí em 2021. Isso aqui é só o ano de 2021, tá? Então a gente começou ali, na verdade a gente começou fazendo um MVP em 2018, tá? Em 2018 a gente começou fazendo um MVP, os meninos estavam fazendo um MVP. Depois eu entrei no finalzinho de 2018 na Navegando. Eu sou o terceiro sócio, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais disso depois. Eu vou fazer de novo, tá legal esse negócio. Já que eu tenho tempo, né, amigo? Já que eu tenho tempo, então eu vou fazer de novo. Beleza, obrigado. Tá mais alto. Mas assim, ó. A gente entrou. O primeiro aporte que a gente recebeu foi dentro do Samsung Creative,
que era um bench de aceleração da Samsung, né? E ela dava de certa forma, ela oferecia o recurso, mas você tinha que participar do processo de aceleração. Tá? Então a gente foi o primeiro deles aí. Isso fez eu sair do emprego, tá? Isso fez eu sair do emprego, mas tudo bem, tá valendo. Tô muito feliz por isso, tá? E a gente entrou na incubadora da Inuea, né? Desde lá. Hoje a gente está externo na incubadora da Inuea. Tudo bem? Não pode ficar. Você quer palestrar? Oi, tudo bem? Obrigado. E assim, em 2019 a gente realmente começou. Quando a gente passou para o Samsung Creative lá, a gente realmente regularizou a empresa. Em 2019, em março de 2019. E de lá para cá a gente vem passando por alguns processos de aceleração, né? Entre o deles, o que a gente destaca muito, o Sebrae foi um grande parceiro, tá? Foi um dos primeiros que a gente participou dentro como aceleração da Navegan. O Sebrae foi um dos primeiros, o Flash Sebrae. E detalhe, a gente fez um Flash Sebrae com a Darwin Startups, que na época continua sendo ainda uma das melhores e maiores aceleradoras do país, tá? Além do próprio Sebrae, que também é acelerador. Então, foi 2 aceleradores juntos ali, na verdade. E assim, a gente foi graduado por esse programa, foi pela primeira vez que o programa, todas as 12 empresas que estavam lá foram selecionadas, passaram todas elas, não ficou nenhuma, né? Geralmente ficava alguém para trás, dessa vez não, todas passaram. E assim, a gente vem de lá para cá. É bem extenso esse negócio, cara. Eu tô suando pra caramba, eu escondi a camisa errada, eu acho. Mas vamos lá. Hoje até voltei, desculpa. Você conhece o IDESAN? Conhecem o IDESAN? O Instituto de Desenvolvimento Central da Amazônia e tudo mais. A gente tem um grande... Os primeiros investidores que entraram com a gente, entraram com o IDESAN. Né? O IDESAN mostrou a gente para alguns investidores e de lá para cá a gente só tem tendo sucesso. Né? Um dos primeiros dele foi a própria Rede Amazônica. Hoje a Navegan fica dentro da Rede Amazônica. A gente tem hoje um prédio lá que o Felipe Dal cedeu para a gente, né? Então está com um prédio lá para a gente, para a Navegan. Né? Isso é importante falar porque assim, foi a Amazônida acreditando em Amazônida. Né? Isso é legal, porque a gente conhecia as dificuldades da coisa e exatamente falava das dificuldades para a gente. Né? Então a gente acabou trocando uma ideia muito boa. O Felipe Dal fala, na verdade o Felipe Dal pai falava que, e o Felipe Dal Júnior repete isso hoje, assim, o Amazônida, ele nasce no difícil. Ele já nasce no difícil, entendeu? Mas olha só, a gente tem mais dificuldades do que o restante do país, muito mais, tá? Para qualquer coisa, quando a gente fala em logística mais ainda. Mas assim, por incrível que pareça, gente, ser Amazônida, desculpa aí, Rufus, você é Amazônida também já, está certo. Ser Amazônida hoje te dá uma resiliência muito grande, tá? Então isso é legal, porque assim, tu já nasce na dificuldade. Então pega essa dificuldade para justamente te ajudar. Né? Então essa resiliência te ajuda muito, na verdade. Tá? Então a gente andou com a Rede Amazônica ali, teve aporte também, participando do PPA. Obrigado, gente, eu estou nervoso. Cadeira. A gente passou pela conexão BID ao Cubo, tá? com o Banco Internacional de Desenvolvimento e o Cubo. Aqui, participou do Manaus Tech Hub, tudo aceleração, tá, gente? A gente sempre, a Navegan, se for lá, tem um monte de pai, um monte de mãe, tá? A gente geralmente, a Navegan passou pela gente, porque assim, cada vez mais a gente está sempre procurando acelerações melhores, não as mesmas, cada uma melhorando em relação à outra, tanto que a gente combinou com essa de Boston aqui agora, tá? E está procurando outras sempre, porque assim, a gente sempre tem, o conhecimento sempre é necessário, e nesse meio mais ainda. 2021 foi um ano muito importante para a gente, tá? Foi um dos anos mais importantes, assim. Por tudo isso que passou, né? Detalhe, deixa eu falar um negocinho aqui. O que teve em 2020? Pandemia, né? Pandemia para a humanidade foi um negócio horrível, tá? Eu perdi parente, esse tipo de coisa. Foi horrível para todo mundo isso. Foi um negócio muito ímpar em relação a tudo aquilo que... Em relação muito ímpar mesmo, assim. Tipo, não foi algo natural, não foi algo que estava se esperando, mas aconteceu e estava aí, né? A Navegan, lembra que eu falei de tiquetagem? A gente começou com tiquetagem na Navegan? Estava com tiquetagem. A gente acabou validando sem querer a parte de logística na pandemia. Tá? Por quê? Porque as embarcações deixaram de ir com pessoas, não iam pessoas mais lá, mas eu tinha mais espaço para carga. Então, exatamente a partir daí, a gente passou a ter uma validação maior. Detalhe, quantas vezes, vocês lembram que quantas vezes parou de ir pessoas nas embarcações? Vocês lembram? Foram 2 vezes. Por 2 vezes se parou de ir pessoas, tipo, foi proibido pessoas irem na embarcação, por 2 vezes. E detalhe, o faturamento da Navegan estava no nível, deu um pico, e quando voltou, quando abriu de novo o mercado, digamos aí, porque não abriu tudo, voltou no nível um pouco maior.
e por 2 vezes teve esse mesmo comportamento. Tá? Então isso foi bem interessante para a gente. Nossa, foi algo assim, com toda a coisa ruim acontecendo, a gente conseguiu validar um negócio dentro da pandemia, onde muitos negócios se foram embora, deixaram de existir. Tá? Muita coisa deixaram de existir aí. E detalhe, em 2021, a gente fez o primeiro 7 dígitos nosso. Pela primeira vez ali, a gente viu ali, sabe, fazer os primeiros 7 dígitos. E assim, foi bem interessante. Tá? Meu pai teve empresa a vida inteira e nunca ganhou esses dígitos aí. Tá? Então é interessante, é engraçado até, entendeu? Mas muito do que eu sei vem dele, entendeu? Nesse sentido. Mas tudo bem. 2021 também a gente foi escolhido startup do ano. Não, eu tenho orgulho de falar disso porque não foi exatamente não foi exatamente não foi algo que a gente vamos fazer marketing para a gente ser o primeiro, não foi. Tá? Foi exatamente o ecossistema do Amazonas, de startup, de inovação, universidades, aceleradoras, startups, que escolheram a gente. Isso é legal. Tá? Isso é muito legal, legal pra caramba. Obrigado. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado aí. Tem algumas parcerias que vieram daqui, tá? Eu meio que passei meio que por alto aqui, mas eu queria falar um pouquinho delas. A primeira é o Sebrae, tá? Que acaba oferecendo para a gente muita coisa, tipo, o suporte é gigantesco para o Sebrae com a gente, tá? O IDESAN é outro suporte gigantesco para a gente. A Rede Amazônica, que tem um dos primeiros investidores nossos aí também. A própria Bemol, que também é investidora da Navegan, né? Então, assim, a gente tem muito a agradecer esse pessoal. E muita mais gente, tá? Se fosse colocar isso aqui, tinha muita coisa, TV lá, muita gente aqui, tá? Mas assim, a gente agradece em especial essa moçada, assim, então, que esse pessoal lembrem os outros nesse sentido, tá? A gente agradece a todo mundo. Em 2022, a gente continuou participando das acelerações como a Poema Hub, o IMPA e o CITES Tech com o Meta Facebook, tá? Em todas essas a gente tirou em primeiro lugar, tá? O Apoema lá foi em São Paulo, a defesa, a gente tirou, onde que saiu os primórdios que a gente ganhou lá, desse projeto que a gente ganhou lá em Boston, começou no Apoema ali, tá? O IMPA a gente passou por uma aceleração muito boa também, e o Meta Facebook, tá? Eu fui sair no dia 15 de dezembro lá. No dia 12 de dezembro, Brasília estava pegando fogo ali. Né? No dia 15 eu estava meio com medo de ir. Mas a gente chegou lá no dia 15 e estava bem tranquilo. E a gente acabou ganhando, tá? Então ficou entre os 3 primeiros lá. Não tinha diferença entre primeiro, segundo e terceiro lugar. Mas foi bem interessante. Em 2023, a gente adquiriu a Unisafra, tá? Participou da Hack Brasil, como eu falei para vocês aí. E detalhe, a gente ficou em 24º lugar, é isso? Não lembro agora, 22º lugar. No ranking de negócios de expansão em 2023, pelo Exame Negócios, tá? Isso é bem interessante, porque é algo a nível nacional que acaba ajudando muita gente nesse sentido, dá uma visibilidade boa. Obrigado, obrigado. Se eu estiver ficando chato, gente, pode falar, tá? Que eu paro, a gente sai, tá bom? Se quiserem fazer pergunta, podem fazer também, não tem problema não. Esses são os 3 caras que começaram a navegar, tá? O Gerson Oliveira, eu e o Jorge. Mas eu quero fazer um adendo para esses 2 caras das pontas aí, tá? O Gerson Oliveira é um cara de negócio, tá? É um cara que tem muita visão em relação ao que a gente tem navegando, tá? Acaba olhando muito para outros lados onde a gente realmente não olha, tá? E lê faz uma leitura muito boa, assim. O Jorge é um camarada que está aí há um tempão dentro do porto de Manaus, tá? Detalhe, são 3 cabeças diferentes. Como são 3 cabeças diferentes, a gente briga pra caramba, tá? Mas tem um detalhe, são 3 cabeças diferentes que se complementam. Tá? Então isso acaba ajudando muito. Então uma startup para ter eu vim falar aqui de como é que a gente chegou nesse ponto. Tá? A gente chegou nesse ponto que a gente briga pra caramba. Tá? Só que a gente sabe que no final das coisas, a coisa tem que caminhar para um lugar só. Né? E todo mundo quer esse lugar só. Então é muito isso. O Jorge é um camarada especializado em portos. Tá? Você tem um cara que conhece de logística assim, portuária, no Amazonas, esse cara. Tá? Então assim, eu sou muito bem agradecido. Assim. E detalhe, o Jorge é um amigo meu de 20 anos atrás, é moleque de escola, que eu fui encontrar 20 anos depois, tá? Apresentado pelo Jefferson. Tá? O Jefferson me apresentar o Jorge que eu já conhecia. Tá? Isso é meio que, eu falo que Deus ele começa a colocar ali um caminho dos pães ali, sabe? O breadcrumbzinho ali, você só tem que seguir. Tá? E geralmente ele está o tempo todo falando contigo. Tá bom? A gente não consegue fazer tudo. A gente não consegue fazer tudo. Então a gente acabou colocando 3 pessoas aí para complementar o que a gente não sabe fazer. Tá? Então a gente colocou a Michelle Guimarães para processo e ESG, tá? O Bruno, que é um camarada especializado em logística aí, diretor de superterminais e coisas do gênero, e o Alexandre Carmo, que hoje mora na Argentina. O Bruno está em Florianópolis, está para o sul, o Bruno.
tá? E o Alexandre Carmo está na Argentina hoje, tá? É um especialista em implantação de SAP e Growth, tá? Então tem essa galera aí, tá? Então essa galera ganha um percentualzinho da Navegan e acaba ajudando a gente nesse todo aí, tá? E detalhe, a gente tem 35 funcionários diretos e mais de 150 indiretos hoje, tá? A Navegan acaba ajudando muito nesse sentido. E a gente agradece, na verdade, aos funcionários, que eles que fazem as coisas acontecerem, tá? Que é essa galera aqui, ó. Tá? Então, palmas para essa galera aí, ó. Tá? Então, essa galera, são 36 funcionários que a gente tem hoje, está aumentando, a gente está aberto hoje. Tá? Com as vagas que a gente tem, cadê a Bia? Cadê a Bia? Bia, tu tem que trabalhar, Bia. Quais são as vagas abertas? Tá vendo navegar, ótimo. Quais são as vagas abertas? Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Meu nome é Beatriz, eu sou analista de marketing da Navegan. Estamos com vagas abertas para motoristas e auxiliar de motorista. Quem quiser, está disponível lá no LinkedIn, se mandar uma mensagem, também pode ser pelo telefone. E é isso, muito obrigada. Amigo, é 10 minutos, amigo, eu me quero uma placa de 10 minutos ali. É do a mais ou a menos? É do a mais? Porque assim, me deram mais 10 minutos, posso? Eu tenho uns 10 minutos para interação, para perguntas, vamos finalizando. Perfeito, então vou seguir aqui, vamos lá. Assim, gente, fica um pouquinho das dicas nossas aí para esse negócio, né? O que a gente vem fazendo no background aí desse negócio, tá? A gente sempre tenta matar a startup, tá, o tempo inteiro. Lembra que a gente começou com logística, ali com tiquetagem? Passou para logística e hoje é gerenciamento de cadeia. Na verdade, a gente não deixou nada disso para trás, mas sempre está tentando matar a startup. Tá? Esse é um pensamento que a gente sempre tem. E sempre está com uma coisa nova, sempre em vista. Assim, tá? Outra coisa que a gente leva em conta é a definição do que é o MVP. Definição do que é o MVP, para justamente a gente poder dar segmento nisso. Tá? Eu vou fazer um dan aqui. Peraí, deixa eu fazer. Deixa ele parar. Ele vai parar. Eu vou fazer um dan, a gente vai fazer aqui. Peraí. Agora ele parou. Beleza. Mas olha só, a gente sempre tem que estar definindo um MVP sempre para cada coisa dessa aqui, né? Detalhe, a gente sempre tem que estar se perguntando qual a proposta de valor desse MVP para o público, né? E qual é o melhor canal de vendas, o teu produto de market fit, para onde a gente tem que ir, né? Tem que estar sempre com isso na cara ali, né? O que é isso aqui, gente? O que isso faz? Isso aqui estou colocando na internet, é um cortador de grama. Para que serve um cortador de grama? Para quê? Para parar a grama, legal. Qual a diferença entre o primeiro e o último? Peraí. Os dois fazem a mesma coisa, só que o último já tem incrementos, ele já tem algumas funcionalidades aplicadas que fazem o objeto, o produto ser mais assertivo. Eu já estava ensaiando ontem isso aqui, tá? Estava ensaiando ontem isso aqui, obrigado, direitinho aí, tá? Depois eu te pago e tal. Brincadeira, gente. Mas assim, ó, tu tem um MVP lá e realmente, o último aqui é o que tem mais funcionalidades. Se eu tivesse que colocar no mercado algo para testar, qual colocaria? Primeiro, por quê? É mais fácil de fazer? Perde menos, é mais barato de fazer? O que mais? Vamos ficar com isso aqui, tá ótimo. É mais barato de fazer, é mais fácil de fazer. Se tiver que testar o mercado, tem que testar com uma coisa mais simples, tá? Porque assim, se for para o mercado com um negócio desse aqui e não der certo, tu perdeu dinheiro. Perdeu bastante dinheiro. Então a Navegan faz muito isso, ela testa mercado. Você faz um MVP, coloca lá, testa e depois vai melhorando isso, tá? Isso é um dos pulos do gato nosso, tá? Tem um outro que é esse aqui, ó. Proposta de valor. Alguém entende o que é proposta de valor? Rufo não vale, Rufo. Você não pode falar. Proposta de valor é, sabe, o teu cliente é o Mário ali, ó. Teu cliente é o Mário, tá? Com cogumelozinho é o teu produto, tá bom? O que acontece quando eu pego cogumelo? Eu cresço, tá? Então, o teu cliente, com o teu produto tem que ser esse Mário aqui. Ele tem que se ver dessa forma. E detalhe, não tem só uma proposta de valor, tem várias propostas de valor. Entendeu? Então, o teu produto pode ter mais de uma proposta. Mas se tu pensa dessa forma, pensa assim, como é que esse cliente vai saber? Como é que esse Mário vai crescer? Tá? Porque assim, ele quer ser um Mário maior. Então, o teu produto tem que fazer isso para ele. O teu serviço tem que fazer isso para ele. Tá? Esse é outro pulo do gato.
E tem esse cara aqui, ó, que eu acho que é um dos mais importantes, tá? É o slide mais simples que tem, mas eu acho que é um dos mais importantes. Que é exatamente tu saber para onde é que tu vai ser vendido o teu produto, tá? Para onde é que vai teu produto? Né? Teu produto vai para onde? Né? Que canal que tu vai utilizar? Tu vai usar um canal automático, eu vou colocar a venda lá, ele vai fazer uma vending machine lá. Vai ser uma máquina que o camarada vai lá sozinho e compra, e vai lá e compra sozinho. Que é um canal automático. É um canal com inside sales. A Navegan tem inside sales, que são vendedores dentro da Navegan, e tem tem vendedores de campo, tá? Que são field sales. Então a gente tem esse tipo de coisa. E assim, é importantíssimo tu ter isso, tá? Isso te ajuda a crescer. No início é mais difícil tu fazer. No início tu não consegue fazer isso de uma maneira muito fácil, mas depois você consegue, tá? Então chegue nesse momento. Alguma pergunta? Mais não? Tô terminando. Quer? Tá, deixa eu fazer outra pergunta. Aqui, tem umas perguntas. Tem. Oi, Hélio, boa noite. Boa noite. Meu nome é Gerson, sou de Parintins e eu fico muito feliz de ver a tua startup decolando, que a gente quando comprava passagem de barco, nós vamos até o porto, é cultural nós irmos até o porto, né? E saber qual barco vai ter e tal. E eu queria saber, na verdade, fico feliz, te parabenizo a priori, né? Eu espero que você tenha muito sucesso, que a tua empresa chegue em todos os municípios. A minha pergunta é, nós temos 62 municípios no estado do Amazonas. Hoje ela está em quais municípios e ela... É uma pergunta ampla. Vai. Ela está em quais desses 62 municípios do Amazonas, falando de Amazonas especificamente, e quais das empresas, assim, das embarcações, se existe resistência por parte dos donos de embarcação, e tipo assim, dos 100% você acha que você tá no Amazonas, com quantos por cento assim que topam essa parceria? Olha só, eu vou começar de trás para frente aí. Tá? Eu vou pegar do meio, depois eu vou para a ponta, se eu esquecer alguma coisa, me fala, vai me falando aí, tá? Eu acho que tá aqui, não tá aqui não, beleza. Já eu dei obrigado já. Mas olha só, a gente está hoje no principal braço do Amazonas, aí de uma ponta a outra, de Tabatinga até o finalzinho lá, tá? Numa pá Belém ali, tá saindo até lá, no principal braço do Madeira, com a parte de etiquetagem, tá? A gente já tem algumas embarcações ali entrando para Tefé, sabe? Corajás com a Tefé ali, mas assim... Para a parte de logística, eu te falo que a gente já entregou coisas na cabeça do cachorro lá em São Gabriel da Cachoeira, tá? A gente diz que a gente está assim em 50 municípios, mas a gente está em mais, a gente já fez entregas onde a gente já não tinha gente. O que vale muito é a colaboração e a articulação quanto a isso. Então a gente já conseguiu trazer coisas do interior do Amazonas para São Paulo, para o sul do país e fazer o contrário também, entendeu? Então a gente vem fazendo muito isso aí. Tá? Ainda mais com os clientes que a gente tem hoje, bemol, sabe? Para mais uma pergunta só, e você estava na fila, né? Eu acho que eu não respondi tudo, mas tudo bem, vai lá. Tudo bem, Hélio? Fala, Márcio. Como é que tá? Amigão, vendo aí a tua apresentação, fantástica, parabéns. Você é uma inspiração para os nossos jovens. Nós temos muito a agradecer a você. Esperamos que essa sintonia traga e levante novos empreendedores extraordinários como você. A pergunta é, baseado na logística que vocês fazem, vocês têm mapeamento do que vem realmente ou somente o número de bagagens? Por exemplo, a gente, com essa logística, né, a gente conseguiria mapear realmente o que está saindo de cada município. Consegue. Se a produção agrícola, por exemplo, deles, aquele métier que eles têm ali com conhecimento, realmente está sendo movimentado. O que a gente tem hoje, na verdade, Márcio, é sempre uma evolução, como eu te falei, é sempre uma evolução na Navegan, né? A gente começou com etiquetagem, logística e tem gerenciamento de cadeias produtivas. Esse gerenciamento vai muito no setor primário, aí, tá? Mas a gente sabe também a quantidade de produto, geladeira que vai para Tabatinga, sei lá. Então a gente consegue mapear isso, entendeu? Então vai muito do métier que a gente tem essas informações. Eu sempre falo isso, um barco deixou de ser para a gente um meio de transporte. Ele é um meio de informação, é um meio de dados, de captura de dados. Entendeu? Eu acho que é o nosso maior valor que a gente tem aí como Navegan, tá? Em cima disso. Muito obrigada, Hélio. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Foi só uma frase? Só uma frase. Geralmente eu termino dessa forma. Eu venho fazendo isso desde os primeiros pitches, tá? Geralmente eu digo que assim, é uma música do Raiz Caboclas daqui do Amazonas, que é um grupo daqui. E tem assim, eles falam assim, nos caminhos desse rio, muita história para contar. Então a gente tem muita história para contar ainda aqui, tá, gente? Eu conto com vocês. Obrigado. É isso aí. Muito bom, excelente, salva de palmas. Muito obrigada, Hélio. Que case, que caso inspirador. Opa, não.